Já tinha um ano que eu tinha conhecido um rapaz. A gente se conheceu por amigos em comuns, eventos, a gente sempre se encontrava, mas nunca tinha notado ele e talvez ele também nunca tinha me notado. Até que teve um aniversário que a gente foi e que ele tava com a turminha no churrasquinho e tal, eu também tava, e foi a primeira vez que ele se aproximou, nós começamos a conversar, trocamos uma ideia. Ele era um cara, tipo, super tranquilo, já tinha carro, né, tipo, tinha trabalho, eu também trabalhava, então assim, foi um período bem tranquilo. A gente começou a se envolver, começamos a ficar, e dessa ficada foi tipo um baque, assim, foi muito gostoso. A gente começou a ter um relacionamento. 3 meses depois que a gente tava ficando, ele me pediu em namoro, também foi numa resenha de uns amigos, assim, tava rolando karaokê, ele pegou o microfone, pediu em namoro e tal, todo mundo bateu palma, todo mundo torcia muito pra gente, a gente sempre foi um casal muito bonito, um casal que, tipo, se amava muito. Foi um amor tamanho que tanto ele quanto eu, a gente se falava pelo olhar. Era um amor avassalador. A gente queria estar junto, a gente queria se encontrar, a gente queria se amar, a gente queria, sabe, casar. A gente ficou cheio de planos um com o outro. Foi uma relação extremamente intensa. Só que nesses 3 meses, como a gente estava apaixonada, e eu falo isso porque agora eu entendo, eu não via os defeitos, mas já tinham sinais. Como, por exemplo, ele tinha comentado de mim para a mãe dele. A mãe dele sempre me tratou com muito respeito. Porém, com o tempo, eu comecei a perceber que ela meio que me suportava, que ela não gostava genuinamente de mim, sabe? Parece que ela fazia um esforço para gostar de mim, ela gostava muito ainda de uma ex-namorada dele, sabe? Ficava em cima da ex dele, mandava mensagem para ela, e isso ia me machucando, isso ia me magoando, e a mãe dele era esse tipo de pessoa. Só que na minha frente, na frente dele, ela era querida, ela era amada, ela fazia os meus gostos, ela fazia até as comidinhas que eu gostava, sabe? Então foi muito difícil eu entender que na verdade aquilo ali era um esforço que ela estava fazendo. No começo, nas Mil Maravilhas, tudo que ela fazia era pra mim, ela me amava, eu levava presentinhos e mimos pra ela, chocolates e coisas que eu comprava na saída do meu trabalho. Vi uma blusa, uma roupa que eu sei que ela gostava, eu comprava e dava pra ela de presente. E assim, por incrível que pareça, ela também era assim comigo, sabe? Ela me contava as coisas dela, ela me dava presentinhos. Então eu não entendia esse comportamento que ela tinha de falar ainda com a ex, de sentir saudade da ex, de querer falar com a ex. Beleza, ela criou um vínculo amoroso com a ex, mas era uma coisa que, tipo, me magoava, mas não me afetava tanto, porque o meu namorado, de fato, era tão apaixonado por mim, que isso não mexia comigo. O tempo foi passando. E aí um dia eu descobri que teve um chá da tarde na casa dela, e quando eu fui ver quem estava na foto do chá da tarde, era, tipo, ela, a minha cunhada, a ex do meu atual e uma amiga dela, da ex do atual, sabe? E eu fiquei, tipo, passada, em choque, porque como o meu namorado ainda morava com ela, então meu namorado tava lá, sabe? E ele não me disse nada sobre isso. E ali começou um ponto, digamos, de briga, de discussão de nós dois. Eu comecei a chamar a atenção dele, o que a ex estava fazendo lá dentro, por que ela tava lá dentro, que isso era injusto e tal. E ele, não, ele foi lá, conversou com a mãe dele e fez a mãe dele me pedir desculpa. A mãe dele foi lá, pediu desculpa pra mim, falou que não sabia que pra mim era tamanha falta de respeito, mas porque ela tinha ficado alguns anos na família e tal, e que gostava muito dela, mas que ela tinha feito isso quando meu namorado não estava em casa, então pra eu ficar despreocupada. E ele também me falou que ele não estava em casa, ele me disse que ele tinha saído pra poder buscar umas coisas do serviço. Beleza, eu engoli essa história meio grilada, assim, meio sem entender muito. Só que depois disso, eu comecei a perceber que o meu namorado, no caso, ele começou a querer mexer no meu passado, sabe? Ele começou a querer falar também de ex que eu tinha. E eu falava, não tem nada a ver você falar sobre isso. E muitas vezes parece que ele queria ficar jogando na minha cara o meu passado com meus ex, porque eu não podia falar no caso dessa ex. Era como se isso igualasse nós dois. Só que não tinha comparação. Eu nunca tinha levado um ex pra dentro da minha casa. Meus pais não tinham convívio nenhum com homem nenhum. Ele estava sendo o primeiro. Então, não tinha comparação, sabe? E a nossa relação, ela começou a se desgastar. Ela começou a se tornar extremamente tóxica. A gente começou a brigar por qualquer motivo. A gente começou... E eu vivia falando, a gente tá brigando porque sua mãe não abençoou a nossa relação, só os meus pais, né? Aí, acaba que a gente teve nossa primeira briga, nosso primeiro término. Depois do nosso primeiro término, eu decidi que eu não ia voltar mais, porque a gente brigava muito por besteira, assim, se tornou um relacionamento insuportável. E ali,
tudo que ele meio que pedia pra mãe dele ter cuidado comigo, com o jeito que ela falava, me pedia desculpa, pedia pra ela não fazer as coisas pra me incomodar, meio que acabou depois desse término. Ele sofria muito, chorava muito e ia atrás dela, e chorava pra mãe dele. Então, chorava pra ela. Quando a gente decidiu voltar, porque a gente decidiu voltar isso em menos de um ano, a gente tinha uns 8 meses que tava namorando, a gente teve a nossa primeira volta. Nessa primeira volta, assim, foi um baque muito grande, porque primeiro, ele tinha excluído todas as nossas fotos das redes sociais dele. E aquilo acabou comigo, porque eu não tinha excluído, eu tinha arquivado, mas depois eu poderia voltar também, sabe? Então ele excluiu todas as fotos e aquilo partiu meu coração. Porque tinham fotos boas, sabe? Tipo, muitas fotos postadas, tinha muita foto comigo ali, então ele tirou tudo. Segundo, ele não quis, tipo, ali nas redes sociais voltar a ficar postando story, postar coisas comigo, que a gente postava muito, a gente sempre saía e postava pra caramba. Ele não queria mais. Então aquilo foi me corroendo por dentro. E pra piorar, a mãe dele já não me apoiava, já não apoiava a relação, menos ainda. Então se ela fingia que gostava de mim, depois disso, ela passou a demonstrar que não gostava mesmo, não fazia questão de me receber lá, me cumprimentava na obrigação de oi, tudo bem, virava a cara de novo, não me dava muito assunto, não perguntava da minha vida, igual ela sempre foi muito comunicativa, ela sempre contou coisas da vida dela, ela mudou totalmente comigo. E isso, nosso relacionamento foi ficando cada vez pior. Aí quando a gente fez um ano de namoro, que a gente tava toda essa turbulência em menos de um ano, quando a gente deu um ano de namoro, eu recebi uma proposta da minha tia pra eu poder ir pra praia com ela, né? Ela e o meu tio viajam todo ano, e ela falou, vamos pra praia com a gente e tal, e eu chamei ele pra ir, e ele não quis. E aí foi a primeira vez que a gente ia, digamos, se separar mesmo, porque até quando a gente terminou, a gente se falava todo dia, mesmo a gente terminado, e a gente ficou uns 10 dias terminado, sabe? Mas até isso foi a gente ia ficar muito tempo separado, porque a minha tia, ela tinha programado da gente ficar na praia 15 dias. Então a gente ia ficar muito tempo, ela tinha alugado uma casa lá, temporada, e um monte de gente da minha família, um monte de amigo dela, ela trabalha no banco, então a galera que ela trabalha é muito legal. Então, tipo assim, e aí, né? E ele não quis ir, e ele meio que falou, pode ir. Tipo, me liberando mesmo. E eu fiquei muito chateada com isso. Eu comecei a falar, cara, ele não gosta de mim, ele não se importa comigo. Porque se fosse ele, eu nunca ia deixar ele pra praia e eu ficar. Eu iria querer estar junto com ele, sabe? E eu vi que nossa relação só tava indo de mal a pior. Eu fui chorando. Eu fui sofrendo, sabe? Fui sofrendo, do tipo, nossa, ele me liberou pra ir, ele não quis ir comigo. Meu Deus do céu, que dor, que sofrimento. Aquela coisa toda ficava grudada no celular. Nos 3 primeiros dias eu não conseguia aproveitar. Aquela casa de praia maravilhosa, veio um monte de gente de outros lugares do Brasil para essa casa de praia que minha tia tinha alugado. Era como se fosse um encontro dos amigos dela, sabe? E, tipo, eu já sabia que ela fazia esses encontros, mas eu nunca tinha participado. Mas como eu já tava adulta, ela me chamou pra participar, porque ela disse, vamos pra fazer movimento lá, você e tal, né? E ela só tinha falado que se eu fosse com meu namorado, pra gente não brigar, porque os amigos dela não tinham esse hábito, né? Então a gente tinha que demonstrar maturidade. E ela até falou que poderia ser um experimento social, do tipo, vamos ver se vocês se comportam perto de adultos, sabe? Porque vocês ainda não são adultos. Por mais que a gente é assim, adulto, ela tava querendo falar de maturidade. E eu até tentei falar com meu namorado, mas só o fato dele não ir, a minha tia já falou, ótimo, ótimo. E eu fiquei tipo, tá, né? Chegamos lá, uma casa maravilhosa, cheia de gente, tal. Nos 3 primeiros dias eu não olhava pra piscina, eu não olhava pra praia. Gente, tinha borda infinita. Era uma piscina com borda infinita, que você podia tirar uma foto e pegar o mar lá atrás. Aquela coisa de filme, aquela casa maravilhosa, tudo muito legal. E eu não conseguia largar o telefone, eu ficava, tipo, ligando pra ele, ligando de chamada de vídeo, querendo saber onde ele tava, com quem que ele tava, onde ele tava. Eu assistindo os stories de todo mundo, assistindo os stories dos amigos dele, da mãe dele, da irmã dele, da prima dele, da tia dele, da avó dele, do cachorro dele, pra saber onde que ele tava. E, tipo, foi muito estressante. Aí, no 3º dia, ele não me respondia, ele meio que sumiu, ele deu um perdido em mim. Mas eu chorei tanto, eu fiquei enfiada no quarto o dia inteiro chorando. Aí, minha tia foi lá, junto com uma outra amiga dela, que é mais nova, tem uma idade mais parecida com a minha, mas é um pouco mais velha ainda assim, conversar comigo e tal, e eu tava assim, arrasada, eu tava acabada, sabe? Aí minha tia tentou conversar comigo, mas ela não tinha muita paciência pra essas historinhas minhas e do meu ex, ela foi lá e deixou eu chorando no quarto. Já aquela amiga que ela me apresentou, sentou no pé da cama, começou a trocar uma ideia comigo. Começou a falar, cara, quantos anos você tem? E eu tenho tanto. Ela, vem cá,
seu cabelo é lindo, cara, tal. E aí ela começou a conversar comigo, ela começou a elogiar coisas que eu não parava pra me observar. Ela começou a falar sobre o tamanho do meu cabelo, como ele era hidratado. E sim, eu cuidava muito bem do meu cabelo, então ele era muito hidratado, sabe? Que eu era cheirosa. Ela falou, cara, você é cheirosa, já percebeu? Aí a gente começou a brincar de cheiro de pele, tipo, coisas do tipo, assim. E ela começou a falar, você viu os caras que estão aqui? E eu, tipo, não tá louca? Você tem uma coisa que eu não consigo olhar pros caras que estão aqui. Tipo, meu namorado, não sei o que. Ela falou, esquece esse cara. Sabe o que você vai fazer? E aí ela começou a falar, você que vai assumir. É ele que deveria estar preocupado de você estar na praia, numa casa de praia, com um monte de gente bem sucedida, um monte de gente incrível. A gente vai ficar aqui ainda 13 dias, você vai ficar enfiada todos os 13 dias aqui dentro sofrendo, você vai se arrepender daqui a um ano. Sabe por quê? Porque daqui a um ano pode ser que você tenha despertado e acordado, entendido que esse relacionamento seu talvez não vai pra frente. Porque se desse jeito, em menos de um ano, vocês já terminaram, já voltaram e essa brigaiada toda, você quer isso pra sua vida mesmo? O cara nem com você não quis estar aqui, tá? Ela, tipo, me deu um sermão. E ela ficou uns 40 minutos aloprando minha cabeça. Ela ficou uns 40 minutos falando. Aí eu respirei e falei, quer saber? Depois do sermão que eu levei, eu falei, vou botar meu biquíni. Coloquei meu biquíni. Na hora ela falou, olha isso, tipo, meu peito era um tamanho bonito e eu não tinha silicone. Ela perguntou se eu tinha silicone, então, tipo, isso é um elogio e tanto pra mulher, né? E eu, não tenho, não. Nossa, olha isso, muito gata, gostosa, vamos agora, que não sei o que e tal. E ali ela começou a fazer um drink pra mim, aí ela fez uma caipirinha, né? Porque os meninos estavam fazendo mesmo. A gente entrou na piscina, óbvio que minha cabeça tava lá. Sabe? Só que ela falou assim, não, você vai me dar seu telefone e a gente vai guardar. E eu ficava, gente, eu tive ansiedade. Eu tava na piscina, tomava caipirinha, ansiosa, assim, às vezes eu tremia, o povo tava falando, eu só tava pensando lá no meu ex. E ela falava assim pra mim, é normal, você tá pensando nele, né? E aí me dá vontade de chorar, ela falava assim, é normal. Até o seu cérebro se adaptar, que você não tá com ele aqui, vai demorar umas horas. Só foca. E nisso, um cara começou a ser meio que muito bonzinho. Um amigo que tava lá. Ele via, assim, a situação, ele começou a se aproximar de mim e conversar comigo. E aí, ele era, tipo, 5 anos mais velho do que eu, fazia exatamente a faculdade que, tipo, ele fez a faculdade que eu acho incrível pra um homem, e ele era bonito. Alto, bonito, sabe? Muito inteligente, falava outros idiomas, porque todo mundo ali trabalhava, tipo, com banco, com investimento, com coisas desse mundo. E eu sempre fui muito apaixonada em organização, contabilidade, essas coisas. Então, ia conversando com ele e ele era muito atraente, assim, tipo, o jeito. Só que eu ainda tava com a cabeça lá no meu ex. Mas ele era muito bondoso, muito educado, perguntava o que eu queria, me tratava super bem, fazia muita questão de mim. E ali eu comecei a construir amizades novas, tanto com a menina e quanto com esse cara. Foram os dois, assim, que eu mais criei laços, porque a casa tinha uns 20 pessoas, era muita gente que tava lá dentro, né? Tudo amigos, assim, de faculdade, quando eles se conheceram, de trabalho, uma coisa, assim, muito legal. Aí, no outro dia, já, quando eu fui deitar, a menina foi me devolver meu telefone. Ela foi devolver meu telefone. Gente, quando eu peguei meu telefone, eu tava louca, assim, pra poder falar com meu ex-namorado e tal. Quando eu abri o WhatsApp, pasme, ele nem recebido as minhas últimas mensagens tinha ainda. Aí eu comecei a pensar, ele deve ter perdido o telefone. Ele me bloqueou. Cara, o que tá acontecendo? E aí já veio outra crise de ansiedade, do tipo, eu preciso falar com ele, que não sei o quê. Respirei fundo. Peguei o telefone da minha tia, tentei ligar pra ele, caixa postal. Falei, o telefone dele tá desligado. E essa menina que tava comigo, ela ainda falou, quer o meu? Tenta pelo meu. Porque já eram umas 10 horas da noite, vai. Eu tava falando com ele, era de manhã. Até ela ficou pensando, né? Ele consegue ficar muito tempo sem telefone, hein? Legal. Peguei, liguei, caixa postal. E ela falou, gata, vamos pegar mais um telefone e vamos ligar. Se o telefone realmente estiver desligado, você vai esquecer, porque ele não está preocupado com você, ele não lembra de você, ele não está se importando com você, você está aqui atrás dele. Você vai ligar essa última vez e você só vai falar com ele de novo quando você voltar dessa viagem. E eu fiquei tão assim, que eu falei assim, ai, tá bom. Mas lógico, eu pensei, amanhã eu mando mensagem de novo, né? Peguei o telefone de outra pessoa, liguei, caixa postal. Ela falou, vamos ficar de boa. Mas eu tava tão mal, que uma galera, uma turminha tinha ido dormir, outra galera tinha acordado e tava na piscina, eu comecei a beber. Comecei a beber, 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 comecei a dançar, comecei a curtir, comecei a extravasar, e a galera filmando e fazendo vídeo, e eu dançando, e eu não sei o que, eu tava gata, eu tava bonita, só que por dentro eu tava destruída. Eu falei, quer saber? Não vou sofrer. Chapei o coco, tiveram que me dar banho, ela me deu banho, me colocou pra dormir, já eram as 4 horas da manhã, capotei, acordei no outro dia, meio-dia, não sabia nem onde estava meu telefone, onde estava minha cabeça.
E aí esse rapaz veio, me trouxe remédio, fez café da manhã pra mim, me tratou super bem, a gente tinha que ir no mercado comprar umas coisas, ele me chamou pra ir com ele, eu fui com ele, a gente passou na farmácia aproveitar pra comprar mais uns remedinhos que tava faltando pra minha cabeça e também pro estômago. E ele foi se mostrando cada vez mais, sabe, tipo, mais presente. E de pouco a pouco eu fui deixando meu telefone, sabe? Minha amiga falou, toda vez que você for sair, tipo, coloca seu telefone no lugar e não pega ele. E eu percebi que todo mundo meio que fazia isso. A galera ela se conectava pra caramba. Então ninguém ficava muito no telefone, falando, trabalhando. Era realmente umas férias da galera, assim. E eu deixava meu telefone junto com um deles lá e não dava moral. Resumindo, se passaram 10 dias que eu tava lá, já uns 8 que eu tava passando, que eu tinha dado esse porre, uma semana confinada, com aquele cara me tratando daquele jeito, foi um privilégio pra mim. Eu imaginei que ele tava daquele jeito, que ele era incrível e tal, porque tava de férias e porque ele queria me pegar, mas talvez depois que ele tivesse me pegado, ele não fosse mais o mesmo. E aí foi onde eu fiquei pensando, cara, quer saber de uma coisa? Eu até tinha falado com o meu ex durante esses 8 dias, ele tinha me falado que o celular dele tinha acabado a bateria, ele não tinha visto, essa era a mentira mais esfarrapada do mundo. Eu não quis brigar, porque eu não queria ficar no telefone, criar intriga e as pessoas ficarem ali e eu dar crise de ansiedade, então eu também meio que, quer saber de uma coisa? Tá, depois a gente conversa. E aí eu fui deixando meu telefone de canto, e foi quando, sem eu perceber, eu percebendo, eu comecei a ver que eu tava encantada por aquele cara que tava lá na festa, né, que tava na casa com a gente. Ele era muito legal, ele era muito engraçado, ele se vestia muito bem. Teve um dia que a gente saiu pra jantar todo mundo, porque minha tia tinha contratado uma mulher pra fazer comida. Mas esse dia a gente saiu pra comer. E ele se vestiu muito elegante, ele quis que eu fosse com ele. Ele não queria deixar minha tia pagar minha conta, ele queria pagar minha conta e minha tia tava amando, tá? Minha tia tava amando, porque minha tia, ela, tipo, ficava falando, nossa, ele é um cara, nossa, esse aí, ela ficava falando isso pra mim, então meio que todo mundo empurrava eu pra ele, e também empurrava eu pra ele, falava, olha, ela é gata, olha, é sobrinha do não sei quem e tal, legal, fiquei com ela. E a gente ficou. E aí, do décimo dia até o 15º dia, a gente se enrolou inteiro. Rolou um showzinho, tipo um barzinho, que todo mundo foi, que tinha um show ao vivo de rock, MPB, essas coisas assim na beira da praia. E ali a gente começou a beber, a gente começou a dançar. Eu já tava igual casal com ele mesmo, então a gente se pegou assim, foi aquele beijo com muita vontade acumulada de dias que a gente tava ali se macebando assim, mas não tava rolando nada. E quando a gente foi pra cama, foi aquela coisa, aquele estouro, aquela coisa maravilhosa. Nossa, foi tudo muito bom. E a gente ficou 5 dias, eu tava sentindo que eu tava na minha lua de mel, sabe? Que eu tava, tipo, num lugar perfeito, que eu tava num lugar maravilhoso, que eu tava vivendo a minha vida. Aí, depois disso, né, claro, deu o dia da gente ir embora, eu já não queria mais olhar pra cara do... Eu já não queria mais olhar pra cara do meu namorado, porque eu tava apaixonada por outro homem. E detalhe, ele morava, tipo, em uma outra cidade totalmente diferente da minha. A possibilidade de namorar com ele também seria meio que impossível. Mas, ao mesmo tempo, ele vinha a trabalho pra minha cidade. Então, a gente poderia se ver às vezes. Então, antes eu fosse solteira e ficasse com ele de vez em quando, e pelo menos eu me sentisse querida, amada, do que ficar com alguém que tava me colocando lá embaixo. Quando eu cheguei, meu ex foi lá em casa e ele veio daquele jeito, cheio de saudade, me beijando, me abraçando, sentindo a minha pele, falando que eu era cheirosa e tudo. E eu fiquei olhando assim pra cara dele, ele falando que tava com muita saudade de mim, que essa viagem foi ótima, foi maravilhosa pra gente ver como que a gente se ama e como a gente sente saudade do outro. E tipo, a única coisa que eu percebi é que eu não tinha nada por ele, só que eu não tinha coragem de falar. Eu não tinha força na voz de virar pra ele e falar assim, não sinto mais nada por você, eu te traí, eu fiquei com outra pessoa, eu tô apaixonada por outra pessoa, eu vi o meu valor porque outra pessoa me valorizou. Tipo, eu não conseguia palavras pra isso. E aí ele vinha e ele queria ficar comigo e eu juro, gente, a gente teve relação. E eu tive pensando no outro cara, e depois eu fiquei com tanto nojo de ter ficado com o meu ex-namorado, sabe? Eu comecei a falar, não dá, eu não vou conseguir ter um relacionamento com ele. E eu começava a orar, porque ele ia lá em casa, e sabe, ele tava todo carinhoso, todo romântico, me elogiando. E aí eu fui orar e falava assim, Deus, o que é que eu faço? Senhor, me ajuda, Pai, me ajuda. Só que aí, quando eu ia questionar ele, do tipo, e aquele dia? Ele, porque o meu celular tinha acabado a bateria, acredita em mim, acabou a bateria, sério mesmo. Só que eu tava jogando com os meninos, então eu nem prestei atenção e tal. E eu tava, tipo, sem saber. E o cara me mandava mensagem
Eu tinha que trancar a conversa, sabe? Tipo, nossa, mudou um monte de coisa. E ele começou a perceber que eu tava diferente, que eu não tava mais carinhosa, amorosa, porque eu sempre fui muito carinhosa e amorosa. Eu que era pegada nele, eu que queria ficar atrás dele, eu que era louca por ele, né? E ele sentiu que ele tinha perdido isso. E talvez foi isso que fez ele se apaixonar por mim, não sei. Mas resumindo a história, acabou que eu tava lá em casa, de boa, conversando, e tinha chamado umas amigas minhas pra ir lá pra casa também, pra gente poder, tipo, assistir filme, comer pipoca e ficar conversando mesmo lá em casa. As meninas foram, e aí uma amiga minha, que é tipo do frevo ferrada, assim, que dança funk, que vai pros rolê, que mete o louco nos caras, ela tava conversando comigo e tal, e a gente começou a falar sobre essa viagem, e aí eu comecei a contar como tinha sido, não contei nada muito, assim, do que aconteceu, de eu ter ficado com outro cara. E aí ela pegou e falou assim, entendi, mas assim, foi bom esse término de vocês, né, pra você ver quem ele era, que não sei o que e tal. Vocês estão juntos ainda? Aí eu falei, não, término? Aí eu fiquei assim, ela assim, cara, tipo, e começou a contar uma festa que ela tinha ido. E aí ela começou a contar da balada, do rolê que foi, que eles alugaram uma chácara, que foi todo mundo pra essa chácara, e que nessa chácara não tinha internet, e que por não ter internet, ela ficou sem o contato do boyzinho dela, ela contando uma treta do boyzinho dela. Ela contou que ela tretou com esse boyzinho dela porque ela não tinha internet, então ela não conseguia responder ele, mandar mensagem pra ele. Só que ela ficou tão louca, trilouca, chapada, doidona, que ela também nem lembrava do telefone. Quando eles voltaram no outro dia dessa chácara que eles tinham alugado, ela foi conversar com o boyzinho e tal, e aí se resolveram. E aí ela falou que ainda bem que eu e meu ex tinha terminado, porque a gente ficar sem se falar ia ser um problema pra nossa relação. Aí eu, tipo, ele tava na chácara? Aí ela, mas você sabia ou você não sabia? Falei, não, ela, mas vocês estão terminados, né? E eu, tipo, calma, pera. Então tá, então significa que eu viajei e ele foi pra chácara. Aí eu falei que não, que a gente não tinha terminado. Ela, puta que pariu, nossa, meus amigos vão acabar comigo, porque o boy que ela ficava era amigo dele, aí a gente ia brigar por conta disso e tal, que não era pra ela ter falado, que era pra ele ter me falado. Eu falei, cara, mas você é minha amiga. Ela, não, mas ele falou lá pra todo mundo que vocês tinham terminado, que você tinha até viajado pra praia com a sua tia, que você ia ficar uns 15 dias off e que ia ser bom esse término, não sei o que e tal. E dizendo ela que, tipo, ele não se engraçou com mulher nenhuma, mas que ele usou um monte de tipo de entorpecentes, que ele ficou batendo latinha, sabe? Que ele usou, que ele fumou, que ele bebeu, que até coisa pelo nariz dele entrou, sabe? Então, assim, eu fiquei com muito nojo na hora, mas eu não falei isso, porque eu sei que a galera dela, assim, os amigos dela, todo mundo meio que faz isso. Ela disse que não, ela disse que no máximo parece que ela fuma, sabe? Fuma e bebe, mas tipo, que a galera mesmo, todo mundo faz, e tipo, que ele ficou trilouco, que ele ficou virado, que ele ficou doidão, e que até tinha uma garota lá muito afim dele, mas ele ficou tão travado, assim, de usar o entorpecente, que a menina, tipo, pegou e não quis também. Aí eu fiquei pensando, caraca, até uma menina não quis ficar com ele, e eu fui lá e fiquei. Aí, tipo, isso pra mim foi o auge, foi o motivo, querendo ou não, plim, brilhou uma luz na minha cabeça de que agora eu tinha um motivo pra terminar com ele. De verdade, entendeu? Que ele mentiu pra mim, que ele foi pra uma festa, que ele ficou travado de drogas. E aí na hora eu comecei a falar, Deus é muito bom, né? Ele faz tudo certo. Eu pedi pra ele uma ajuda e ele colocou esse rolê na minha casa com essas amigas pra me contar. Ela tá contando a história dela que casou com uma história minha, tipo, foi muito, assim, foi muito bom essa parte. E aí eu chamei ele lá em casa de mais tarde, quando as meninas tinham ido embora pra conversar, a gente começou a conversar, eu contei pra ele que eu tava sabendo de tudo, que não sei o que, eu não queria mais. E aí ele começou a chorar, ele fez todo um drama, ele fez toda uma dificuldade, ele, pelo amor de Deus, não me deixa. Mas ela falou que eu não fiquei com mulher nenhuma, por que você tá terminando comigo? Gente, o término, ele não tem que ser só porque uma pessoa tá com outra mulher. Entende? Tem que ser porque o seu comportamento não condiz. Agora você pensa, enquanto eu tava numa chácara com pessoas bem-sucedidas, sendo extremamente bem tratada por um cara, sabe? Que, tipo, extremamente maduro, comprometido com as coisas dele. Eu que tava lidando uma de adolescente bebendo, mas não tinha nenhum tipo de droga, nenhum tipo de entorpecentes lá na festa, na chácara na casa de praia da minha tia. Enquanto ele tava numa chácara se entupindo de droga.
tipo, sinceramente não tava alinhado comigo, sabe? E na volta da viagem, minha tia tinha falado, perguntou se eu tinha gostado do amigo dela, e eu falei que sim, que tava sendo incrível, que eu tava apaixonada, e ela falou pra mim que queria muito que eu fosse, porque ela sempre achou que eu e ele combinávamos, mesmo se a gente não fosse namorar, a gente faria um bonito casal. Só que ela também não queria falar aquilo pra mim na situação que eu tava quando a gente tava indo pra casa de praia, porque eu tava extremamente agarrada no meu ex, sabe? Eu precisei de, tipo, que ele sumisse de mim pra isso acontecer. Enfim, a gente terminou. Até hoje, de vez em quando, ele ainda manda uma mensagem pra mim, sabe? Porque eu não estou namorando o cara que é amigo da minha tia, mas a gente se fala pra caramba. Toda vez que ele vem aqui na cidade, a gente sai, a gente se diverte, a gente janta. Eu já fui na cidade dele também, a gente saiu, a gente se divertiu, sabe? E eu penso hoje que, se for pra eu ter um relacionamento, esse cara subiu a minha régua. A partir de agora, eu só me relaciono com homens que sejam do tratamento que ele tem comigo pra cima e jamais pra baixo. E às vezes eu fico perguntando como eu tive coragem de me relacionar com meu ex-namorado, sabe? Que é um cara que até hoje a galera fala que vê ele travado nas festas, que ele até tava se envolvendo com gente que não prestava, que ele tava andando com as meninas totalmente nada a ver, super mal vestida, assim, fubangona mesmo. Então, assim, tem nada a ver comigo. E pra mim isso foi um livramento, sabe? E eu gosto muito de falar sobre isso e de contar sobre isso, porque às vezes a gente tá tão enraizado dentro de um relacionamento tóxico, a gente ama tanto e a gente acredita que essa pessoa vai voltar a ser o príncipe do começo da história, e ele nunca volta, ele vai ficando cada vez mais sapo, cada vez mais sapo, cada vez mais sapo. Então, ou você vai beijar um príncipe de verdade, ou você vai ficando beijando um sapo esperando que um dia ele se torne príncipe, pra ele nunca se tornar. Oi, Maquettes, tudo bem com vocês? Achei essa história super legal, né? A tia que apresenta pra sobrinha um cara bacana e não a tia que fica perguntando cadê os namoradinhos? Aí você vai lá e começa a namorar com qualquer um só pra calar a boca da tia? Não, não pode ser assim. Antes mesmo dela fazer essa viagem, dela se envolver com um homem e trair no relacionamento dela, ela já estava fadada ao fracasso, né? Era um relacionamento que estava indo de mal a pior e pelo jeito ela tinha muita dependência emocional nesse cara. Então é bom a gente ver uma mulher se abrindo, né? E não querendo mais isso pra vida dela, despertando e enxergando o que ela realmente merece, enquanto homens continuam na mesma ladainha. E detalhe, não é porque você saiu da dependência emocional que o cara saiu também. Às vezes ele só não demonstra que tem dependência por você porque você tem tanta dependência nele que você tá grudada nele, ele não precisa fazer nada pra mostrar que tá grudado em você também. Só que a partir do momento que você solta isso, ele começa a perceber que você se soltou e ele demonstra dependência emocional. E se você não for forte pra querer livrar isso de você, você acaba abraçando e vocês voltam para o mesmo relacionamento que vocês tinham, de muita dependência, de muito sofrimento, de muita traição, de muitos traumas e muitas feridas, né? Que vem aí acarretada às vezes de filho e coisas do tipo. Então, fico feliz que você conseguiu sair desse relacionamento, conseguiu se enxergar, conseguiu enxergar o seu valor de mulher e enxergar um valor num homem também. Né? Porque muitas vezes a gente sai tão traumatizada de um relacionamento que a gente acha que todo homem não presta, que todo homem não vale nada e a gente acaba traindo cada vez mais esses homens. Mas não, você conseguiu enxergar que existem homens bons, homens de valor, pra você poder entender que é esse tipo de homem que você quer, almeja e que você vai conquistar na sua vida. Se você gostou dessa história, me mande sua história no historiascanaldeatipaulo@gmail.com, curta, comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo, compartilha, um beijo e até o próximo vídeo.